É com uma certa frequência que eu tenho batido numa tecla aqui no canal e os meus irmãos aqui que curtem, que participam, que comentam, né, que compartilham, cara, agradeço de coração por me permitir, né, conversar com vocês a respeito disso. Uma pena que não seja uma conversa em tempo real, né, que a gente não possa sentar aí na mesa de um bar e falar sobre esses assuntos todos. Eu acho muito legal isso. Né? Eu gosto de dar profundidade para a coisa, mesmo que de repente no futebol não caiba a tal profundidade, mas enfim, eu tenho falado muito a respeito disso, né? Da importância que tem, até para a saúde financeira do clube, logicamente falando de futebol, saúde financeira da instituição. O São Paulo que está na UTI aí faz tanto tempo, a importância com que você trabalha a contratação, né? E a venda de jogador, esse equilíbrio. A maneira, de forma inteligente como isso tem que ser tratado, né? De maneira zelosa, de maneira cuidadosa, que esse tipo de assunto hoje tem uma importância fundamental principalmente naquela equipe que não tem aí, de repente, uma SAF, não tem um investidor que bota um dinheiro lá e pronto, né? E o dinheiro acaba sendo, de repente, administrado de maneira mais efetiva. Enfim, gente, a gente tem falado muito sobre isso nesses últimos tempos. E quando você fala de um ambiente caótico, como é o São Paulo, por exemplo, muito desse ambiente caótico, ele existe por causa disso. Não saber contratar direito e vender mal pra cacete. Quando você junta esses dois elementos, imagina uma empresa, tá? Então assim, uma empresa que gasta demais para comprar a matéria para fazer o seu produto final, ela paga caro na matéria e quando ela vai vender, ela vende mal. Quanto tempo dura uma empresa dessa? O São Paulo Futebol Clube tem sido um exemplo ruim, né? Um exemplo péssimo de como não se deve fazer futebol na administração desses caras. O São Paulo Futebol Clube, de tantas competências anteriores, tem gente que me chama de saudosista e eu fico feliz, viu? Porque para mim é um elogio. Sabe por quê? Porque talvez você que me chama de saudosista não tenha visto o São Paulo gigante. Talvez você que me chama de saudosista não tenha o mínimo conhecimento da história do São Paulo, apesar de dizer que tem, né? Então, quando eu vejo tudo isso que eu vi, quando eu aprendi a ser São Paulino baseado em tudo de competências, glórias, conquistas que eu vi, meu irmão, eu não vou aceitar esse tipo de coisa agora e sempre vou buscar lá no passado informações a respeito do que foi o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo hoje continua formando bem os seus jogadores, mas na hora de vender esse jogador, na hora de apurar dinheiro, e não só apurar dinheiro, como também utilizar tecnicamente o jogador, né, para resultados dentro de campo, o São Paulo tem sido péssimo. O São Paulo tem sido péssimo quando traz jogadores, por exemplo, esse acordo com o Cédric, o lateral direito, né? O acordo com o Luiz Gustavo, o acordo com o Jandrei, um goleiro reserva, aí você libera o Leandro, que é um goleiro jovem, com potencial de crescimento, com valorização, você libera ele de graça. Quando você pega esse pacote, você percebe por que o São Paulo está na merda. Não exclusivamente por causa disso, tá, gente? Mas aí você vai percebendo como o São Paulo faz mal essa gestão. Eu não sei se é incompetência, na verdade, ou não sei se é outra coisa, que vocês devem estar imaginando o que eu estou falando. Mas como a gente não tem como comprovar absolutamente nada, a gente fala como outra coisa, não é? Porque não é possível que num ambiente de futebol profissional, do tamanho do São Paulo Futebol Clube, essas aberrações continuem existindo, né? Então assim, agora eu estou escutando falar que o São Paulo quer um jogador veloz que jogue pelos cantos. Uai, não é o Ferreirinha? Essa é a pergunta. A gente não tem o Lucas, que é um menino que está aparecendo, que pode fazer essa função? Será que o Lucas, num formato de repente que o Crespo vai dar para o time, não pode ser esse atacante pelo canto? Ou ele vai ser só o meia que todo mundo sonha que ele é? Então assim, o São Paulo contrata jogadores aos montes, na verdade, sem qualidade efetiva para fazer a lição de casa que tem que ser feita dentro do campo.
O São Paulo não dá ao seu jogador da base o tempo para esse jogador da base poder desenvolver um futebol em que ele possa não só trazer resultados jogando, mas como também ser valorizado, sim, para o São Paulo poder vender. O pessoal fica bravo, torce o nariz quando a gente fala do Palmeiras, e eu vou lembrar aqui que aquele presidente comedor de banana, corrupto, né, que não foi impeachmentado no São Paulo porque foi protegido por um monte de gente lá dentro e continua dando carta dentro do Morumbi, tinha falado, comendo banana numa coletiva, um negócio ridículo, que o vizinho do lado estava se apequenando. E quando você olha hoje para o São Paulo, parece que foi praga, né? Parece que foi praga, porque não é possível, enquanto uma instituição se organiza, cresce, se valoriza a sua marca, valoriza os seus jogadores, né? Tá de um lado, e a outra indo pro buraco cada vez mais, endeusando a figura de um presidente fraco, omisso, para mim, já o pior presidente da história do São Paulo. Então, assim, quando você pega esses elementos, você fala, cara, tem muita coisa errada no São Paulo, né? Quando o time lá do lado pega um jogador e vende por 300 milhões e ainda usa esse jogador por mais um ano, trazendo resultado técnico efetivo, você fala, cara, como é que nós estamos distante disso? Enquanto isso, a gente renova com Marcos Antônio e solta Rojão, né? Enquanto isso, a gente traz André Silva por 28 milhões e solta Rojão. Enquanto isso, os moleques da base vão indo embora de graça, como o William Gomes foi de graça pro Porto, né? Entendam o de graça, né? Porque o valor que ele foi vendido, para mim, é de graça, por um jogador da base. Enquanto isso, um jogador da base que ainda nem atuou no time de cima é vendido por migalhas para um time terceiro, quarto nível na Europa. Vocês percebem o quanto isso acaba sendo responsável por essa gestão pífia, por esse resultado financeiro horrível? Tem gente que comemorou que nos 2 primeiros meses o São Paulo, como é que é? Não gastou, deu 3 milhões, reduziu em 3 milhões o seu déficit. Tem gente que comemora isso. Tem gente comemorando que se o goleiro lá, o goleiro que foi do Botafogo, desculpa, vocês vão lembrar o nome daqui a pouco, o alemão grandão lá, comemorando que se ele for vendido, o São Paulo vai ganhar um dinheiro de, como é que é, o percentual lá de solidariedade da FIFA. Não é solidariedade, gente, é dó. É percentual de dó que chama. Sabe por quê? Porque o cara foi mal preparado dentro do clube, não só para subir, como para ser mantido, como para se subiu no momento e não conseguiu trazer resultados, ele voltar, ser melhor preparado e melhor trabalhado. Faltam profissionais para fazer isso andar. Faltam profissionais para fazer a coisa acontecer no São Paulo de maneira competente. Depois ninguém entende 1 bilhão de dívida, porque é a farra do boi, né? Então, assim, o São Paulo faz negócios da China. Então, por exemplo, agora vai perder o nosso zagueiro, Alan Franco, porque não tem dinheiro, mas ia pagar 25 milhões no Juan Tresordi e só não pagou porque os irmãos aqui da mídia alternativa tiveram a coragem e foram investigativos para descobrir essa tranqueira aí de relacionamento promíscuo entre dirigente do São Paulo e entre empresário, barra advogado, barra procurador, sabe-se o que do jogador. Então, assim, você vê tanto absurdo acontecendo na vida do São Paulo que você fala, cara, não tem como isso funcionar, não tem como isso dar certo. Mas muita gente ainda em Nárnia, acreditando piamente no trabalho pífio desse presidente. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, quase terminando o vídeo, quase que eu não falo, né? Quero mandar um abração para meus irmãos que estão aqui. A gente tá chegando a 31 mil, cara, parceiros e irmãos aqui, juntos do canal. Queria agradecer demais vocês, cara. Eu sou peixe pequeno, né? Quem sou eu na fila do pão aí, dos grandes comunicadores da mídia alternativa São Paulina?
mas a gente está feliz demais, cara, por ter esse número de amigos, esse número de parceiros juntos, né? Agradeço demais a você. Se você puder também indicar um amigo São Paulino que ainda não conhece o canal, a gente agradece. E claro, que tem essa linha de pensamento, não que tem que ser igual a mim, mas que entenda, eu estou dizendo, aquilo que eu coloco aqui, basicamente toda manhã para vocês. Legal? 4F com a gente, não esqueçam, hein? Energia solar, soluções de energia solar, orçamento sem compromisso algum. Você tem uma casa no campo, você tá no condomínio de prédios aí, você tem uma casa na praia, né? Você tem um mercado, você tem uma empresa, uma indústria, cara. Você precisa fazer a conversão da sua energia para energia solar. Cara, faça uma coisa inteligente, eu tenho certeza que você vai gostar demais. Manda um recadinho lá pro Edilson, no WhatsApp dele ou no e-mail, né? Fala que você é amigo aqui, parceiro, ele vai fazer um desconto especial lá na conta dele, sem compromisso, gente. Só para você ter uma ideia do quanto você vai economizar fazendo essa conversão de energia. 4F, soluções em energia solar. Meus irmãos, que vocês tenham uma quarta-feira pra lá de abençoada e a gente fala mais de São Paulo amanhã. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, tamo junto.